Nós vamos iniciar esse nosso terceiro encontro do mês de setembro, do mês da Bíblia, cantando uma música muito especial que está no livro do Deuteronômio, que é o Shema. Shema Israel, ouve Israel o Senhor, e com essa música nos preparar para ouvir a palavra para o dia de hoje. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Nós vamos ler e meditar hoje Deuteronômio 24, versículos 17 ao 22. Encontre na sua Bíblia Deuteronômio 24, versículos 17 ao 22. E depois de termos cantado, vamos ler esta palavra para o nosso estudo de hoje. O migrante, o órfão e a viúva. Não distorças o direito do migrante e do órfão, nem tomes em penhor a veste da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Por isso te ordeno de agires assim. Quando ceifares o teu campo e esqueceres um feixe de trigo, não voltarás para buscá-lo. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em toda a obra de tuas mãos. Quando sacudires a oliveira, não voltarás para apanhar o que ficou. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás a rebuscar o que ficou. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Por isso te ordeno agires assim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos, a cada semana, estudando algum aspecto do livro do Deuteronômio. Como já temos dito, é um livro do Antigo Testamento que está logo no primeiro bloco dos livros bíblicos. É o quinto livro do chamado Pentateuco. Então, o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, são livros de fundação, são livros de leis, de histórias, das histórias mais marcantes de Israel. Então, para o judeu, é um conjunto de livros muito importante. O Deuteronômio encerra essa fase de livros quando o povo está para entrar na terra, tomar posse da terra prometida e, na terra prometida, viver como o povo que Deus sonhou.
O Deuteronômio também relata uma outra época da história de Israel, né, quando o livro ele é montado, ele é composto em sua redação final. Eles estão voltando do exílio da Babilônia, em uma outra época diferente daquela primeira, e precisam reestabelecer a vida na terra que eles acabaram por perder. Então ganham terra, perdem terra e agora precisam entrar na dinâmica novamente. Então esse é o livro que nós estamos estudando em um rápido resumo. O Deuteronômio, ele é composto por várias exortações, orientações para o bem-estar, a felicidade e a bênção do povo de Deus. Esse bem-estar, esta felicidade e esta bênção dependem da fidelidade que se tem ao Deus da aliança. Deus é fiel, mas o povo também precisa aprender a fidelidade, aprender a ser fiel a seu Deus, a seguir seus mandamentos. Por isso que muitas vezes no livro vai acontecer de aparecer esta expressão: lembra disso, lembra daquilo, recorda que era escravo, recorda do tempo em que sofria, pedindo que o povo não se esqueça de nada que aconteceu na história. E o povo depois é orientado, o povo é chamado a reconhecer que Deus é um só. É o credo do povo judaico, é isso que nós cantamos no começo hoje. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Um apenas é o Senhor. Então, ouvir o Senhor e ser só dele. Esse é o grande pano de fundo dessa história que nós estamos meditando esse ano através do livro do Deuteronômio. Nós já pudemos pensar na última vez que o livro do Deuteronômio é um livro cheio de orientações éticas, de orientações morais, de normas de conduta para que o povo seguisse. O livro do Deuteronômio, então, ele tem uma parte que se compõe do capítulo 5º e depois do capítulo 12 até o 26, que é chamado de Código Deuteronômico. O que é esse Código Deuteronômico? É uma série de orientações gerais para o povo. Esse Código Deuteronômico reconhece o quê? Que existe no povo fragilidades sociais. O povo não é aquele povo tão santo assim. O povo acabou por criar esquemas que tornaram alguns mais fortes e outros mais frágeis, mais vulneráveis. Então, os códigos deuteronômicos têm como intenção reconhecer que existem grupos mais fracos e propor que esses grupos mais fracos sejam protegidos, sejam cuidados, que existam mecanismos, que existam regras e que existam até mesmo motivações espirituais para que esses grupos fracos tenham também condição de bem-estar, de felicidade e de bênção. Na terra de Israel não pode haver a desgraça. Então, essas leis, elas querem, de certa maneira, garantir que até aqueles que são menos favorecidos ou que caíram em algum tipo de pobreza ou algum tipo de fragilidade, mesmo eles tenham condições básicas de vida. Podemos dizer que o Código Deuteronômico, ele é um grande texto de inspiração humanitária. O que é uma inspiração humanitária? É dar àquele que precisa o que lhe é urgente. Por exemplo, é uma ação humanitária dar comida para quem está vivendo numa fome. Uma situação de promoção social é diferente, é criar mecanismo para que não exista fome, para que não existam pessoas passando fome. Isso é a promoção social. As atitudes humanitárias são aquelas que visam socorrer as urgências, tá certo? Precisamos promover
de maneira que não haja ninguém passando fome, mas enquanto há fome precisamos resolver isso porque é urgente. Então o Código Deuteronômico apresenta caminhos para reparar esses danos sociais nas suas urgências. E hoje nós vamos falar de 3 grupos de pessoas que viviam essas situações difíceis na terra de Israel, de maneira especial nessa segunda fase, quando eles voltam do exílio. Esses 3 grupos são os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Para eles é preciso que haja um caminho de justiça e retidão a serem protegidos e guardados nas suas necessidades mais básicas e mais urgentes. Dentro do povo de Israel, foi surgindo aos poucos diferenças sociais. No começo não era para ser assim, porque cada tribo, cada família ganhou o seu pedaço de terra. E a terra para o judeu, principalmente nesse contexto, ela é um elemento muito importante. A terra é presente de Deus, a terra marca a pertença a Deus. A terra é sagrada. Em hebraico tem uma expressão, Eretz Elohim, a terra de Deus. Então é Deus que dá a terra, e a posse da terra significa que nós somos do povo de Deus, o povo que ganhou aquela terra. Então cada tribo ganhou uma terra, um pedaço de terra, exceto a tribo de Levi, que ficou com o serviço do templo. A herança da tribo de Levi era o próprio Senhor. Mas, com o passar do tempo, foram surgindo diferenças sociais, sobretudo a partir do tempo dos reis. A partir de Saul, Davi, Salomão, mesmo quando os reinos se dividem em norte e sul, o Estado ganha um aparato mais estruturado e também mais exagerado. O Estado, como nós falamos hoje em política moderna, o Estado ficou inchado, a máquina ficou inchada. Para ter um rei, você tem que ter um rei, você tem que ter ministros, exércitos, departamentos, palácios. E isso, quem que vai pagar a monarquia? O povo. Então começa a surgir diferenças sociais. Por quê? Porque começam a surgir os impostos, começam a surgir as taxas, começam a surgir todo o serviço da administração pública de Israel, começa a virar também uma bola de neve para quem tinha que pagar os impostos. Então, quem era um pequeno produtor, quem era uma família de artesãos, de construtores, eles começam a ter que oferecer coisas. E diante da pobreza, diante da falta, diante de uma má colheita, começam a ficar endividados. Dívidas, e naquele tempo um modo de pagar a dívida era a escravidão, e o modo de pagar a dívida era a venda, os bens eram alienados pelo Estado, e assim as pessoas foram começando a perder coisas, e foi começando a surgir a classe rica e a classe pobre. E diante dessas classes rica e pobre, começam também a surgir esses grupos que são chamados de grupos marginalizados, grupos que viviam à margem: estrangeiro, o órfão e a viúva. Israel, o povo de Israel, e principalmente ao ler os livros do Antigo Testamento, o povo de Israel tem uma noção clara de que ninguém nasce pobre. As pessoas não nascem pobres, elas se tornam pobres por causa desse aparato que cria diferença social entre um grupo e outro. E por causa das dívidas, por causa da escravidão, por causa da indigência, esses grupos vão ficando cada vez mais evidentes, de modo que as leis deuteronômicas tendem a ajudar com que essas diferenças que já existiam em grau muito elevado, para que elas não ficassem sendo um empecilho para que as pessoas pudessem viver. Então eles têm que garantir,
garantir a proteção para a sobrevivência. Os 3 grupos que o texto citou, o texto que nós lemos citou, são grupos que viviam então a necessidade imensa e precisavam ser protegidos para a sua própria sobrevivência. Quem são eles? Quem é esse povo de que tanto o Deuteronômio fala, não só nesse capítulo que vimos, mas em outros tantos vai pedir que haja um carinho para com eles? Quem são essas pessoas? O estrangeiro. O estrangeiro não é do povo de Israel, é gente que veio de fora. O estrangeiro, ele não é da raça eleita. Ele pode viver entre o povo de Israel? Pode. Mas com muitas restrições. Por exemplo, um estrangeiro não podia possuir terra. E como nós já vimos, a terra era um sinal de pertença. A terra não era apenas um sinal de propriedade, de riqueza. A terra era um sinal de que nós somos de Deus. E o estrangeiro não podia possuir terrenos. O estrangeiro não podia participar de muitas coisas do povo, muitos atos. Então o estrangeiro, ele vivia como que um exilado mesmo, estava fora de sua pátria e por isso ele tinha muita chance de estar no grupo dos excluídos. Uma coisa que o texto insiste muito é o seguinte: lembra-te que foste estrangeiro na terra do Egito. O povo de Israel viveu a experiência de viver como um povo de estrangeiros, um povo em um país estranho. Então, por ter vivido essa situação dramática, Israel é convocado a ter piedade do estrangeiro. Depois o outro grupo é o grupo dos órfãos. Existia muita orfandade, as pessoas morriam muito jovens, às vezes com famílias muito numerosas. E acontece o seguinte: quem que vai cuidar desses filhos? Os filhos de pais falecidos muitas vezes ficavam na mendicância, viravam pedintes ou entravam às vezes até em atos criminosos porque viviam à margem. Muitas famílias mais pobres, os pais às vezes tinham que pagar suas dívidas com algum tipo de escravidão e acabavam morrendo, e os filhos ficavam à mercê da sociedade, não existia nenhum direito assegurado a eles. Então o Deuteronômio pede que haja cuidado com os órfãos. Os órfãos, eles não têm ninguém por si. O responsável legal pelo filho é o pai. Então, na falta do pai, não havia quem o defendesse legalmente, oficialmente diante de ninguém. Então, quem é seu pai? Se não tem pai, então a sua defesa, a sua proteção está totalmente negada, não está garantida. Então é preciso lembrar sempre dos órfãos. E as viúvas, seguindo mais ou menos a mesma lógica. A viúva, ela fica desamparada porque não tem um marido. O marido é que responde por ela. E a viúva tem um agravante. Não é como hoje, que nós temos leis que garantem a herança, a pensão. A viúva não tinha direito de herdar os bens do marido. Se o marido morresse, não havia um direito assegurado a que a viúva recebesse a herança, a casa, muito menos uma pensão como temos hoje. Muitas viúvas ficavam em necessidade. Basta que nós lembremos aquela passagem do livro dos Reis, quando o profeta Elias está em Sarepta, na Sidônia, e lá ele se hospeda na casa de uma viúva que não tinha o que comer e estava esperando a morte para ela e para seu filho. E o profeta garante que não faltaria o alimento e salva a vida daquela viúva. Então a viuvez era algo que tornava a vida difícil e marginalizava muitas mulheres daquele tempo. Para esses que estão nesses grupos de marginalizados, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas,
O livro do Deuteronômio estabelece várias coisas que possam defendê-los de um mal maior do que já viviam. São ações de uma ética humanitária muito grande. São coisas garantidas, direitos que são garantidos a eles para que não passem fome, para que não morram na indigência, etc. Vamos ver algumas coisas que são direitos não só dos filhos, mas também dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. O repouso sabático, né? Nós vimos no primeiro dia que existe uma lei muito forte sobre o repouso. No capítulo 5º, por exemplo, do Êxodo, versículos 12 e seguinte, vai dizer o seguinte sobre o repouso do sábado: guarda o dia de sábado santificando-o, como te ordenou o Senhor teu Deus. Durante 6 dias trabalharás para fazer todo o teu trabalho, mas o 7º é o sábado, em honra do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nenhum de teus animais, nem o migrante que vive em tuas cidades, a fim de que teu escravo e tua escrava descansem da mesma forma que tu. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus, com mão forte e braço estendido, te fez sair dali. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. O descanso do sábado não é apenas para o judeu, mas é para o escravo, ou seja, alguém que está endividado e que está cumprindo a escravidão. É para a filha, é para o filho, é para o boi, para o jumento, para os animais. E o direito do descanso do sábado também se estende ao estrangeiro, ao migrante. Seria muito fácil dizer: o sábado é um privilégio do povo de Israel. Então o estrangeiro vai trabalhar porque rende para nós, produz para a terra. Mas o descanso, que é sagrado, ele também se estende ao estrangeiro. E, consequentemente, ao órfão, à viúva, todos devem descansar. Porque o descanso dá ao trabalho humano a dignidade. Nós não fomos feitos para trabalhar como máquinas, sem descanso, sem manutenção, sem cuidado. Então, o descanso eleva a mente a Deus, eleva a dignidade humana, e por isso o estrangeiro, o órfão e a viúva também devem descansar e guardar o sábado. As festas. O povo de Israel tinha diversas festas que foram instituídas ao longo de sua história. Então eles também devem participar das festas. O preceito da Páscoa, a festa dos ázimos, a festa dos tabernáculos e outras festividades tantas que os israelitas comemoravam, deviam ser também momentos de congraçamento entre todos os grupos. A lei, inclusive, garante aos mais pobres, muitos deles que estão presentes nesses 3 grupos da sociedade, a lei garantia, inclusive, que os mais pobres oferecessem oferendas mais baratas. Por exemplo, ao invés de oferecer um boi ou uma cabra, oferecesse um par de pombos, ofertas mais modestas, de acordo com a sua condição social, de modo que a necessidade de ofertar não afastasse os mais necessitados das festas, das comemorações e da vida religiosa do povo de Israel. Os dízimos. Todos eram obrigados à oferta do dízimo. O dízimo era um sinal de pertença também. E a lei relativa aos dízimos, inclusive, dizia que dos dízimos recebidos deveriam ser tiradas quantias, parcelas para o cuidado da viúva e do órfão, de maneira especial. Também do estrangeiro, mas de maneira especial da viúva e do órfão. Ou seja, aquilo que se recebe, aquilo que se angaria por uma motivação religiosa, deve ter um caráter também
de assistência social aos desfavorecidos. E uma coisa interessante que está no texto que nós lemos, que era também um instrumento para a preservação social desses grupos, é a lei do respigar. O que é a lei do respigar? Nós ouvimos aqui no texto que nós foi proposto para nós hoje. Quando ceifares o teu campo e esqueceres um feixe de trigo, não voltarás para buscá-lo. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para apanhar o que ficou. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás a rebuscar o que ficou. Será para o migrante, o órfão e a viúva. Ou seja, aquilo que está lá na plantação é dom de Deus, a terra é dom de Deus. A terra é que produziu, que ofereceu. Então, se colheu o trigo, sempre fica um pouco. Isso acontece muito nas plantações hoje. Infelizmente, em muitos lugares, provoca grande desperdício. Então, fica alguma coisa, aquilo que fica respigado. Então, o que está respigado, o que ficou no campo, o feixe de trigo esquecido, as azeitonas que não foram colhidas, as uvas que ficaram lá estavam verdes no dia da colheita, o que ficou, que não seja retirado nem para o sustento da família, muito menos para o lucro, para a venda. O que ficou lá ficará para quem tem necessidade, para quem não pôde plantar, para quem não teve condições. Certamente aquilo que ficou lá servirá para matar a fome de outros. É uma noção de solidariedade muito interessante. Tudo que nós produzimos deve estar a serviço do nosso bem comum. E o bem só é comum quando ele é bem para todos. Quando é bem apenas para um, ele não é comum. Ele não cria comunhão. Então, como criar comunhão com os frutos da terra? Garantindo que, mesmo sendo de minha propriedade, mesmo que tenha sido eu a plantar, é possível também que o outro se beneficie daquilo que não vai me fazer falta. O trigo que ficou na eira, a azeitona que ficou no pé, a uva que ficou por colher na parreira, não vai fazer falta ao dono, mas vai fazer fartura àquele que nada tem e que poderá fazer esse trabalho de respigar, de recolher aquilo que ficou. Era uma garantia que o Deuteronômio cria para quê? Para que não haja miséria. Existe pobreza. A pobreza passou a existir por causa do aparato social, mas miséria, fome é inadmissível aos olhos do texto. Então é preciso criar um mecanismo para que não haja uma miséria, para que não haja necessitados em Israel. Então, como que fazendo um breve resumo de tudo que nós meditamos hoje nesse nosso terceiro vídeo. O livro do Deuteronômio, esse livro que quer ensinar o povo a ser um povo certo, um povo direito, ele reconhece que é preciso defender os grupos mais fracos, mais frágeis, vulneráveis. E esses grupos são sintetizados na tríade do órfão, da viúva e do estrangeiro, do migrante. Esses grupos, essas pessoas devem ser protegidas por leis que garantam a fraternidade e a solidariedade entre eles. Então são grupos que devem ter o acesso ao repouso, ao descanso, à festa, à vivência social, a comer, a beber. Esses grupos devem ter acesso a esses direitos básicos que todo israelita deveria ter. Então, o Deuteronômio, em seus códigos, em suas leis, em suas orientações, que mostram a justiça e a retidão como o caminho de pertença a Deus, ele defende esta causa. Ou seja, quer que todos sejam irmãos na terra de Deus. A terra é de Deus. E aqueles que a pisam, que moram nela, que a preparam, que plantam, que colhem, devem ser todos irmãos. Claro que
poderíamos fazer uma crítica um pouco mais fina em relação a essa questão social. Mas paremos aqui. Não vamos fazer uma crítica mais profunda, porque existe pobreza. Isso é um contexto de época muito diferente do nosso. A pobreza, a raiz da pobreza naquele tempo é outra da raiz da pobreza de hoje. A noção de justiça, de propriedade, são noções totalmente diferentes das nossas noções modernas. Então, vamos pensar por enquanto isso. Diante das injustiças, diante do egoísmo e da maldade humana que criou o abismo social daquela época, as leis deuteronômicas, elas querem fazer o possível para amenizar essas diferenças, para cuidar para que ninguém morra por causa dessas diferenças e fazendo o possível para que as pessoas vivam felizes na terra que o Senhor Deus deu. É uma noção muito bonita que nós precisamos meditar. Jesus teve um contato muito grande com esses grupos do seu tempo. As viúvas, por exemplo, no Evangelho, Jesus encontra com algumas delas. Jesus cura a filha de uma viúva estrangeira, inclusive, aquela viúva que corria atrás dele. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, era o filho único, ou seja, aquela mulher estava totalmente desprotegida. Jesus ressuscita o filho dela para que ela tenha alguém por si. Jesus cita em uma de suas parábolas uma viúva pobre que deposita uma moeda de pequeno valor no cofre do templo e é elogiada. Então Jesus sabia, no tempo de Jesus ainda havia essa necessidade do cuidado com as viúvas. E Jesus faz o possível para mostrar a elas a compaixão que ele veio trazer ao mundo. Jesus também lidou com os estrangeiros de maneira muito solidária e fraterna. Aquele centurião que foi pedir a cura de um servo e Jesus se oferece para ir na casa dele, ele disse que não precisava, não era digno que Jesus fosse lá, bastava uma palavra. E Jesus disse que não viu fé daquele tamanho no povo de Israel, viu num estrangeiro. Quando Jesus esteve entre os estrangeiros da região, na região da Decápole, em outras regiões ali próximas, teve um carinho muito grande com eles. A mulher estrangeira que nós já citamos, ou seja, São Paulo vai dizer que Jesus rompeu esses limites, não existem mais estrangeiros, o que era longe ficou perto, não existe mais judeu ou grego, escravo ou livre. Jesus rompe essas barreiras para quê? Para aprimorar essa lei do Deuteronômio e para que entre nós, cristãos, houvesse não apenas um amenizar dessas diferenças, mas um superar. O cristão é chamado a superar essas diferenças. Nós somos todos irmãos. Nós vivemos hoje uma crise humanitária muito grande em relação aos estrangeiros. Quantos não saem de suas terras, de suas pátrias, fugindo talvez de uma situação de fome, de miséria, fugindo de regimes totalitários? A questão dos refugiados hoje em dia é uma questão grave no cenário do mundo, em várias partes do mundo. Pessoas que estão fugindo da África pelo mar Mediterrâneo para alcançar algum ponto da Europa, fugindo de países do Oriente que vivem em constantes guerras. Irmãos nossos aqui de países latinos, fugindo dos regimes totalitários, muitos deles para locais muito próximos de nós aqui no Brasil. Temos cidades aqui muito perto que acolhem refugiados. Então, qual é a caridade que devemos ter hoje com esse grupo que perde a casa, perde a referência familiar, perde a referência histórica? Imaginemos nós, temos que abandonar nossa terra forçados. Jesus fez a experiência de abandonar a sua terra forçado pela perseguição de Herodes. Viveu como estrangeiro no Egito. Viveu também essa experiência
de perder a sua terra, perder a sua referência afetiva. Então nós cristãos temos que pensar e agir nesse sentido. E as inúmeras formas de orfandade, de viuvez de hoje? Talvez hoje as viúvas e os órfãos tenham leis estatais que protejam, mas existem outras formas de viuvez e de orfandade, que criam pobres, miseráveis, crianças que não têm ninguém por si, em situações terríveis, que vivem nas ruas, que vivem sem pai, sem mãe, que caem muitas vezes nas facilidades enganadoras do crime, mulheres idosas que às vezes não têm ninguém por si, que vivem por aí à margem da sociedade, a pobreza que vai se instaurando de uma forma violenta, criando uma divisão assim muito trágica. Então o Deuteronômio é um livro para hoje. Ele foi para a época da entrada da terra, ele foi para a época da volta da Babilônia, e é um livro para hoje, a nos ensinar que todos devem viver bem. Bem-estar, felicidade e bênção. É o que o livro do Deuteronômio propõe. Então é preciso atualizar isso e pensar nos dias de hoje. E pensar o seguinte, duas reflexões que ficam ao encerrar esse nosso terceiro vídeo. Primeira, a sociedade tem se ocupado com esses temas humanitários? Nós temos que pensar nisso. Às vezes, em algumas situações se ocupam mais, outros lugares ocupam menos. O que é a sociedade em si? Existem iniciativas bonitas, boas, muitas iniciativas louváveis e santas. Mas existe também muita indiferença em relação aos que sofrem necessidades, aos pobres, aos que têm fome, aos estrangeiros, aos que perderam tudo numa enchente, perderam a casa, perderam o que construíram com tanto esforço. Então, o que a sociedade faz? Vamos pensar nisso. O que a gente vê de bom? Quais são os sinais de Deus? Tem sinais de Deus, tem gente que vai às ruas ajudar as pessoas que passam por isso. Mas tem sinais também da falta de Deus. Tem governos que não se ocupam em promover a vida para esses grupos. Tem indiferença social que às vezes se torna generalizada. Então, pense na sua casa e faça um balanço de coisas boas e coisas ruins no cenário do mundo hoje. E depois, afunile a pergunta com uma segunda questão. E eu? O que eu faço? Talvez eu não conheça nenhum estrangeiro que passe necessidade, nenhum órfão, nenhuma viúva, mas o que eu faço? Como que eu me posiciono diante disso? Como que isso me afeta ou talvez nem me afeta? Como que eu fico pessoalmente diante do cenário do mundo? É preciso pensar isso porque precisamos ter atitudes. De repente, uma pessoa que você ajuda é a viúva aqui do texto, ou o órfão, ou aquele que não está no seu lugar, que não é dali. Acolher, dar uma palavra, não é dar dinheiro só não é dar comida apenas, mas é dar uma presença. Como que eu, enquanto pessoa, enquanto cristão que sou, me ocupo dessas questões humanitárias? E queira Deus, irmãos e irmãs, que essas perguntas nos ajudem a rezar nesses dias e a pensar um pouquinho a nossa vida nos olhos do Deuteronômio, que é os olhos que nos faz perceber que estamos numa terra que Deus nos deu, não é nossa. Vai ficar aqui quando morrermos. Mas aqui temos que lutar para que ela seja de todos. Encerrando esse nosso encontro, eu convido a vocês a rezarem juntos a oração da fraternidade, da unidade, da paz, a oração que nos proclama que somos todos irmãos e por isso somos filhos do mesmo Pai. Encerremos nosso encontro rezando como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.